Curso preparatório Sigma Pi, aula de língua portuguesa, análise sintática, termos essenciais da oração. No estudo da análise sintática, nós abordaremos agora os termos essenciais da oração. Análise sintática é uma matéria gramatical que cai muito em questões de concursos militares. E dentre os termos essenciais, dentre os termos oracionais, os termos essenciais sujeito e predicado são os mais recorrentes em questões. Então vamos começar aí a correção. Número 1. Entende-se como sujeito, aquele responsável pela ação expressa pelo verbo. Mas o que nem sempre ocorre, tá bom? Vamos lá, vamos marcar a opção em que nós temos o sujeito, mas ele não é o agente da ação expressa pelo verbo. Vamos lá, vamos marcar aqui a letra E. Aquela música de Ivan Lins foi composta para incomodar a ditadura. Vamos lá. Quem foi composta para incomodar a ditadura? Aquela música de Ivan. Sujeito. Só que é um sujeito na voz passiva. Tá? É sujeito, mas não pratica a ação expressa pelo verbo. Sofre a ação expressa pelo verbo. Então, a número 1 será letra E. Nós temos um sujeito, mas não um sujeito agente, e sim um sujeito paciente. Eis uma questão aí de voz passiva. Mas as questões de voz passiva, elas se confundem muito com as questões gramaticais de sujeito. Vamos lá então, número 2. Há homens que lutam um dia, e são bons. Nós temos aí, um predicativo do sujeito. Em qual das opções abaixo também se encontra um predicativo do sujeito? Na letra E. Todo homem é mortal. Característica do homem, mortal. Temos aí o verbo de ligação, o verbo ser. Ele não passa a noção de ação. Ele apenas liga o sujeito, todo homem, ao seu predicativo. É a característica do sujeito que não está no sujeito, está no predicado. É o predicativo do sujeito. Número 2, letra E. Seguindo, número 3. Os dois vocábulos em destaque, nos enunciados a seguir, eles vão possuir funções morfológica e sintática iguais. Tá? Assinale a alternativa que apresenta corretamente tais funções. Então, eu tenho que pegar os dois Qs. Tá? Há pai que nunca viu o filho, marido que nunca viu a própria mulher. E eu tenho que pegar aqui os dois Qs e classificá-los, tá? Morfologicamente e sintaticamente. Morfologicamente, eu já classifico aqui como pronome relativo. A pai, o qual pai nunca viu o próprio filho. A marido, o qual marido nunca viu a própria mulher. Então, é pronome relativo. Estou entre a letra A e a letra C. Agora vamos para a classificação sintática. O pronome relativo, ele substitui o termo anterior. Então, que na frase 1 será pai e que na frase 2 será marido. Pai nunca viu o próprio filho, sujeito. Marido nunca viu a própria mulher. Quem nunca viu a própria mulher? Marido. Quem nunca viu o próprio filho? O pai. Então, o que será sujeito. Então, a opção a se marcar aqui será a letra C. Número 3, letra C, pronome relativo e sujeito. É uma questão recorrente aí em concursos, tá? É a classificação sintática do pronome relativo. Vamos lá, então.
Número 4. Número 4 aí está bem fácil, tá? Todas as profissões têm sua visão do que é felicidade. O sujeito da frase será quem tem a sua visão. Todas as profissões. Sujeito simples. Número 4, letra C. Vamos agora a número 5. Nas orações, a poetisa está emocionada e ela está à janela. Os predicados classificam-se respectivamente como... Vamos lá, a poetisa está emocionada. O verbo estar é um verbo de ligação. Então, ele está ligando, como o próprio nome diz, poetisa ao seu estado. Tá? Então, vamos lá, o predicado aí será nominal. Certo? E agora vamos à segunda frase. Ela está à janela. Percebemos que o verbo estar, ele não indica mais, ele não está no papel de ligar. Tá? O verbo estar, ele indica a localização do sujeito, que é ela. Então, o verbo estar na segunda frase, ele é um verbo intransitivo e a janela é um adjunto adverbial de lugar. Então, o predicado da primeira frase será nominal. E o segundo, como não tem um verbo de ligação, o predicado será verbal. Então, vamos lá, nominal e verbal. Número 5, letra E. Vamos agora a número 6, tá? Caímos aí numa sequência de questões do SPSEX. É uma banca no que se refere à língua portuguesa com umas questões um pouquinho mais puxadas, mas nada que seja impossível de resolver. Vamos lá. Vamos lá. No trecho abaixo, a alternativa correta quanto ao sujeito da oração. Vamos lá, então. A oração é a seguinte. O por fazer é só com Deus. Quem é o sujeito da seguinte frase aí? Vamos lá. Da seguinte oração. Vamos ver aqui. Sujeito simples, tá, pessoal? O por fazer. Nós vemos um verbo aqui, até uma locução verbal, por fazer, mas o verbo ele está antecedido por um artigo. Então, o verbo está substantivado. Substantivado, ele assume a função de sujeito. Quem é só com Deus? O por fazer. Sujeito. Sujeito simples, tá? Porque por fazer está substantivado pela anteposição do artigo. Qualquer classe de palavra ou expressão antecedida por um substantivo, por um artigo, torna-se aí um substantivo. Número 7. Assinale a alternativa cujo período está de acordo com a norma culta da língua. Vamos ver aqui, pessoal. Olha, de cara eu percebo que eu sempre tenho o verbo, mas o pronome se. Quando o verbo for transitivo direto, tá? A frase apresentará sujeito. E o sujeito, ele estará após o pronome se. Tá bom? Então, sujeito no plural, verbo tem que estar no plural. Então, eu marco aqui a letra... Deixa eu ver aqui, a letra C. Corrigiu-se o decreto. Tá bom? É a opção correta. Verbo transitivo direto, mais o pronome se. O que vem a seguir será sujeito. A frase estará na voz passiva sintética. No caso da voz passiva sintética, o sujeito deve concordar com o verbo. O decreto, o sujeito no singular, corrigiu-se o verbo também no singular. A única opção correta é a letra C. Vamos lá. A letra A, onde está o erro? Eu preciso da preposição aí. Precisa-se de vendedores.
O verbo precisar, ele é transitivo indireto. Então, é uma frase que não apresenta um sujeito expresso, aí, o sujeito está indeterminado. Cercou-se as cidades. Cercou é um verbo transitivo direto. O que vem depois é sujeito. Sujeito no plural, o verbo deveria estar no plural. Cercaram-se as cidades. Letra D, o verbo dominar, ele é um verbo transitivo direto. Então, muitos é um pronome indefinido com um papel de sujeito. Muitos é sujeito. Muitos está no plural. O verbo deveria estar no plural. Dominaram-se muitos. E a letra E, aclamaram, é um outro verbo transitivo direto, tá? Vamos ver aqui. O que vem depois será sujeito. Sujeito no singular, o verbo deveria estar no singular. Aclamou-se a rainha. Então, corrigimos as letras A, B, D e E. Elas estavam erradas. A única opção correta é a letra C. O decreto, sujeito no singular, corrigiu verbo na terceira pessoa no singular. Isso nós aprendemos na voz passiva. Voz passiva sintética. Mais uma vez, as questões de voz passiva, elas confundem-se, tá? Com questões sobre o sujeito. Vamos lá, vamos dar uma respirada agora. Seguindo aí para número 8. As questões da SpaceX sempre um pouquinho mais difícil, né, pessoal? Número 8, vamos lá. Assinale o sujeito do verbo forjar no período abaixo. Vamos lá. Vamos ler então. Chama a atenção das pessoas atentas, cada vez mais, o quanto se forjam nos meios de comunicação os modelos de comportamento ao sabor de modismos lançados pelas celebridades do momento. Então vamos lá, cadê o verbo forjar? Quem se forjam, né? Quem está sendo forjado aí? Vamos lá, quem está sendo forjado? Modelos de comportamento. Os modelos de comportamento, tá? Então a letra B é sujeito do verbo forjar. Número 9. Tá? Assinale a alternativa correta quanto à classificação dos sujeitos abaixo, tá? Vamos ver. Choveu pedra por no mínimo 20 minutos. Nós vemos o verbo chover. Só que ele não está no sentido literal, ele está no sentido figurado. Quando isso acontecer, haverá sujeito. Pedra será sujeito, tá? Então o sujeito será simples. Vamos lá então. E aí, pelas respostas ali, pelas opções, eu já sei que é a letra E. Já vou marcar aqui a letra E. Mas eu vou prosseguir com a conferência. Vende-se este imóvel. Mais uma vez, eu tenho o verbo transitivo direto, mas o pronome se. O que vem depois será sujeito. Tá? Sujeito na voz passiva sintética. Este imóvel é vendido. Tá bom? Então é sujeito simples. Sujeito de voz passiva sintética, também classificado como sintaticamente como sujeito simples. Se por acaso estivesse no plural imóveis, eu teria que efetuar a concordância com o verbo. Vendem-se estes imóveis. Tá? Então é sujeito simples. E a última, o verbo fazer, quando indica um fenômeno da natureza, o sujeito será inexistente. Conferindo aí, letra E. Número 10. Vamos ler esses versinhos aí do Fernando Pessoa, tá? Pobre velha música, não sei por que agrado, enche-se de lágrimas meu olhar parado. Vamos então aqui, o sujeito de enche-se, tá? É aqui a letra C, o meu olhar parado. Quem enche-se? O meu olhar parado. Enche-se de lágrimas, tá? Letra C.
Número 10 é letra C, tá bom? Número 11. Assinale a oração cujo sujeito é inexistente. É clássico dizer que o sujeito é inexistente quando o verbo haver está no sentido de existir. E aí eu vejo nas opções abaixo vários casos com o verbo haver, mas somente um estará com o sentido de existir, tá? Que é a letra D. Não há possibilidade de êxito. Não existe possibilidade de êxito, tá? Então a opção a se marcar no número 11 será aí a letra D, tá? Na letra A, ouve-se muito bem o rapaz na prova, ou seja, né, ele se deu muito bem, conseguiu ali, né, resolver bem a prova, tá? Havia falado sobre tal assunto. Eu tenho aí uma locução verbal e o verbo principal não é o verbo haver. O verbo haver está como verbo auxiliar. Há de existir outra locução verbal, mas o verbo haver não está como verbo principal, está como auxiliar. E a letra E, havia-o por louco, ou seja, o considerava louco. Então a única opção em que o verbo haver realmente está no sentido de existir será a letra D. Número 12. Temos aí o seguinte trecho. É tarde, respondeu Santos. O sujeito do verbo sublinhado, do verbo ser, ele será inexistente. Qualquer verbo que denote ali um fenômeno da natureza ou indique tempo, será o sujeito inexistente. Número 12, letra C. Vamos lá, número 13. SpaceX 2010, né? Estamos aí numa sequência de questões de SpaceX, sofrendo aqui com as questões. Vamos lá. A outra realidade de Santos era tão destacada da sua que o tornava outro homem, completamente desconhecido e irreconhecível. Os termos sublinhados, desconhecido e irreconhecível, eles são, tá? Respectivamente, ali, predicativos do objeto. Vamos lá. Vamos ver então por quê, tá? A outra realidade de Santos era tão destacada da sua que o tornava outro homem, tá? A realidade é o sujeito. Quem torna alguma coisa. Outro homem é o objeto direto. Característica do objeto direto, né? Desconhecido, o outro homem era desconhecido e também era irreconhecível. Então, desconhecido e irreconhecível são características não do sujeito, mas de um objeto direto. O objeto direto que completa o sentido do verbo tornar. Vamos lá, então. Número 13, letra D. Número 14. Leia o trecho abaixo e responda a questão. Vamos ver aqui. E o globo da Lua, num dado momento, parece roxo, sanguíneo, como vaso de sangue. Assinale a alternativa em que a análise sintática dos termos sublinhados está correta. Vamos lá. Parece roxo, sanguíneo. Gente, vamos ver aqui, número 14. São predicativos do sujeito, tá? Vamos ver aqui, ó. É uma característica do sujeito. O globo da Lua, tá? Quem parece? O globo da Lua. Parece é verbo de ligação. Roxo e sanguíneo são características do globo da Lua. Então, são predicativos do sujeito, tá? Então, o número 14 será a letra B. Roxo e sanguíneo referem-se a globo da Lua, que é o sujeito da frase. Roxo e sanguíneo, predicativos do sujeito. Número 15. Na ata da reunião, registraram-se todas as opiniões dos presentes. Mais uma vez, nós vemos aí o verbo transitivo direto,
mais o pronome se. Quem registra, registra algo. Todas as opiniões dos presentes. O que vem depois será sujeito. Sujeito do plural, verbo no plural. Então, nós temos aí uma oração na voz passiva sintética. Quando isso acontecer, o se, pronome se, será partícula apassivadora ou pronome apassivador. Há duas maneiras, né, de se chamar aí, tá bom? Partícula apassivadora. Porque a frase ela está na voz passiva sintética, tá? Todas as opiniões dos presentes. Sujeito, verbo, sujeito no plural, verbo no plural. A frase está na voz passiva sintética, o se será aí uma partícula apassivadora. As questões de SpaceX são um pouquinho mais difíceis, tá? Vamos lá, número 16. Mais uma questão. Leia abaixo o trecho de um poema, de um poeta parnasiano aí, tá bom? E responda a questão que se segue. Esbraseia o ocidente na agonia. O sol, as aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpuras raiados, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Vamos lá. Quem é o sujeito de fogem? As aves em bandos, elas é que fogem. Tá? Então é letra C. Não pode ser a letra D, porque o sol não é sujeito. Tanto que eu tenho reticências aí a uma pontuação. Após uma pontuação, começa um outro processo sintático aí. Tá? Então, a número 16, letra C. Estamos chegando ao final, né, do vídeo aí. 17. Assinale entre as alternativas a seguir aquela em que o C apresenta a mesma função sintática, né, que apresenta ali na frase abriu-se a porta do apartamento. Mais uma vez, quem abre, abre alguma coisa. Abre, abriu, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome se, o elemento que vem a seguir será sujeito. Então, né, eu tenho aí uma frase na voz passiva sintética. A porta do apartamento é sujeito. Se estivesse no plural, as portas do apartamento, a frase ficaria assim: abriram-se as portas do apartamento. Então, frase na voz passiva sintética, o se é um pronome apassivador ou uma partícula apassivadora. Agora, nas opções abaixo, eu vou procurar o se como pronome ou partícula apassivadora, né? Vamos lá. É só procurar o verbo transitivo direto mais o pronome se. Quem escolhe, escolhe alguma coisa. Então, pessoal, a letra C. Escolheram-se os melhores, mas nem estes eram muito bons. Então, a letra C, né? O pronome se é partícula apassivadora, assim como a frase do enunciado, abriu-se a porta do apartamento. Número 17, letra C, questão da aeronáutica. E a questão final aí do nosso vídeo, do nosso primeiro vídeo, trabalhando sujeito e predicado, termos essenciais da oração. Tá bom? No cais tem um nome só, tá? Aqui o cais, né, deveria ser sem o acento aqui, tá, pessoal? Está digitado errado ali, vamos consertar depois, tá? No cais, né, ninguém no cais tem um nome só. Todos têm também um apelido, ou abreviam o nome, ou o aumentam, ou lhe acrescentam qualquer coisa que recorde uma história, uma luta,
um amor, né? É um trechinho aí do Capitães da Areia, tá? Do Jorge Amado, tá? Vamos ver aqui. Agora, eu tenho dois verbos, tá? Os sujeitos dos verbos destacados classificam-se como, vamos lá, ninguém no cais tem. Quem tem no cais? Ninguém. Ninguém é sujeito simples. Não confunda o pronome indefinido com o sujeito indeterminado, tá? Ninguém é sujeito simples, porque apresenta apenas um núcleo. Cuidado com questões que elas propositalmente apresentam ali pronomes indefinidos para o candidato classificar como um sujeito indeterminado. Não existe isso, tá? Pronomes indefinidos classificam-se como sujeito simples. Então, o primeiro sujeito ali, né, do verbo ter será simples. Então, estou entre a letra A e a letra C. Já corta aqui a B e a D. Vamos a segundo, né? Ou lhe acrescentem qualquer coisa, a qual coisa recorde, que é pronome relativo, tá? Então, que refere-se à palavra anterior, coisa. Qualquer coisa, a qual coisa recorde. Então, o que será sujeito simples também, tá? Simples também. Então, a opção a se marcar aqui será letra A. Ninguém é sujeito do primeiro verbo, do verbo ter, e do segundo verbo recorde é o pronome relativo que significa aí a qual coisa recorde, tá? O pronome relativo ele refere-se à palavra anterior, é só se substituir a palavra anterior pelo relativo, o relativo pela palavra anterior e efetuar a classificação sintática. Tá? Qualquer coisa, a qual coisa recorde. Quem recorde uma história? A qual coisa, que é pronome relativo na função de sujeito. Sujeito simples. É clássico, mais uma vez eu repito, né? Pedir a classificação sintática do pronome relativo. Basta substituí-lo pela palavra anterior e efetuar, né, a classificação sintática, que não é difícil. Na maioria das vezes é sujeito, né? Seguindo aí, muitas vezes aparece também como objeto direto, tá? Mas vamos lá, terminamos aí o primeiro vídeo, tá? São muitas questões sobre análise sintática. E dentre as questões de análise sintática, as questões que envolvem os termos essenciais são ainda mais numerosas. Então, nos encontramos aí no próximo vídeo, na próxima aula, com a continuação da correção dos exercícios. Até lá!